Você posta aquele versículo nas suas redes sociais, você posta aquele comentário bíblico, e aí você abre o seu direct e já tem um monte de mensagem. Pessoas te chamando de chatos, pessoas te chamando de negacionista e até de intolerante. Alguns dizem que você está com um mimimi religioso. Ou então, num outro cenário, você decide que não vai mentir mais no seu trabalho. E aí todo mundo lá te chama de Carola. E bem na pausa do café, todo mundo sai de fininho e você fica lá isolado. Tudo isso parece uma grande besteira, mas e se eu te dissesse que existem muitas pessoas por aí que acabam desistindo do próprio evangelho, da sua própria fé, por causa dessa perseguição que a gente enfrenta no nosso dia a dia? Jesus, ele sabia disso, e é justamente por causa dessas coisas que acontecem que ele vai terminar as bem-aventuranças com essa daqui. Ele diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Como assim? Perseguição? Tô fora. Eu pensei que seguir Jesus era viver num mar de rosas, era ter paz, alegria, felicidade abundante. Sim, tudo isso é muito verdade. Mas Jesus, ele nunca prometeu para você que a sua vida seria fácil. Ele prometeu a presença dele. E a pergunta é: perseguição é sofrer por Cristo? Ou será que é sofrer por falta de sabedoria? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui nesse canal a gente mergulha fundo na palavra de Deus de um jeito simples, prático e objetivo para a sua vida. Na semana passada a gente viu sobre a sétima bem-aventurança: os pacificadores são chamados filhos de Deus. E nós vimos que aquela pessoa que reflete o coração do Pai é justamente aquela pessoa que promove a reconciliação. E hoje a gente vai fechar essas bem-aventuranças com a oitava delas, que é justamente essa: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E nós vamos entender por que Jesus disse que deles são o reino dos céus. Não sei se você percebeu, mas Jesus, ele chama perseguição, sofrimento por causa de Cristo, oposição, ele vai chamar tudo isso de uma bem-aventurança. Ele fala que essas pessoas que passam por isso, elas são felizes. Mas por quê? Porque a realidade é justamente essa: quem vive a justiça de Cristo vai enfrentar oposição nesse mundo. E a pergunta não é se vai passar por oposição, mas é quando e como a gente vai reagir quando ela acontecer na nossa vida. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma maneira, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal e bora para mais um vídeo. Então vamos direto ao nosso texto de hoje. Mateus capítulo 5, no versículo 10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é justamente o que não é perseguição. Primeira coisa, não é você ser perseguido porque você foi grosso com alguém dizendo que era profético. Não é você ser rejeitado porque você é chato demais, mal educado e arrogante. Isso aí não é você ser perseguido por justiça. Com certeza não é você ser demitido do seu emprego porque você não faz direito aquilo que você deveria fazer e você ainda coloca a culpa de você ter sido demitido por você ser um cristão. E para finalizar, não é você sair pagando por aí de Marte quando na verdade você é um imprudente de nota maior. Olha só o que Pedro vai falar aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 15 a 16. Ele diz assim: que nenhum de vocês, porém, sofra como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Você consegue perceber a diferença aqui? Sofrer como cristão é diferente de você sofrer por causa dos seus próprios erros. Então, o que é perseguição por causa da justiça? Na verdade, é sofrer oposição porque você vive de acordo com a justiça de Cristo. Você enfrenta resistência porque você escolhe obedecer a Deus. Porque você não escolhe obedecer o padrão do mundo, porque você vive uma vida com integridade mesmo quando ninguém está vendo. Você sofre oposição quando você é testemunha de Jesus. E por ser testemunha de Jesus, você acaba sendo inconveniente. E a perseguição pode ser que ela nem seja uma perseguição física. Ela pode ser uma exclusão, pode ser uma zombaria, pode ser uma perda de oportunidade na sua vida. Pode ser um isolamento, pode ser um olhar torto, aquele comentário maldoso que as pessoas fazem com você na hora do lanche na sua empresa. E o que Jesus diz? Ele diz que se isso acontece com você por causa da justiça, ou seja, porque você está andando com Jesus, porque você quer parecer com Jesus, então você é bem-aventurado. Agora imagina aí na sua cabeça, você trabalha no escritório
todo mundo lá faz um esqueminha para sair mais cedo na sexta-feira. Oh, coisa boa! Mas você sabe que isso é uma coisa meio ilegal, mas todo mundo faz. E aí você decide não participar disso. Não porque você é um cara certinho demais, uma irmã certinha demais, mas porque você entende, você sabe que isso não honra a Deus, não agrada a Deus. E qual que é o resultado? Ah, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza que essas pessoas, elas vão te chamar de CDF, eles vão te isolar com toda certeza. E sabe o que é o mais interessante? Você não fez nada de errado, mas mesmo assim você vai sofrer uma oposição, porque você fez uma escolha, você escolheu viver com integridade. E sabe como que é o nome disso? Isso chama perseguição por causa da justiça. Não é porque você é uma pessoa chata, mas na verdade é porque você é uma pessoa fiel. E fidelidade a Cristo geralmente vai gerar um desconforto enorme nesse mundo que nós estamos vivendo. E aí você pode me perguntar, mas Renato, beleza, tudo bem, mas por que que isso acontece no dia de hoje? Por que viver com Cristo gera oposição? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é uma novidade. Jesus, ele avisou isso. Olha só o que Jesus falou lá em João, no capítulo 15, no versículo 20. Ele diz assim: lembrem-se da palavra que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. É simples assim. Meu amigo, se perseguiram Jesus, com certeza vão perseguir aqueles que andam com Jesus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele está numa guerra constante contra o reino das trevas. A luz expõe e quem vive nas trevas não gosta de ver a luz. Então, se você está vivendo nessa luz que é Cristo, você vai incomodar quem prefere ficar nas trevas. Paulo, ele escreve isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele está falando que todos serão perseguidos. Opa, mas todos quem? Todos que escolhem viver para Cristo. E é interessante dizer que esse é justamente o ponto central da lição. Nunca existiu um tempo na igreja, no planeta Terra, no universo, onde a igreja de Cristo, onde os discípulos de Cristo não tenham passado por sofrimento e por perseguição. Nunca existiu isso. O que aconteceu no primeiro século? Nero queimava cristãos vivos. E no terceiro século? No terceiro século, Diocleciano, ele matava cristãos aos milhares. E na Idade Média, o que aconteceu? Por causa da reforma protestante, milhares de crentes acabaram na fogueira. No século XX, o que aconteceu? No século XX, a União Soviética, não sei se você sabe, mas ela prendeu vários pastores. Na China, fecharam várias igrejas cristãs. E na Coreia do Norte, eles matavam pessoas simplesmente porque eles tinham a Bíblia na mão. E no século XXI, o que está acontecendo? Lá no Oriente Médio, na África, na Ásia, cristãos estão morrendo todos os dias por causa de Jesus. E até mesmo em lugares que não tem uma perseguição física, como nesses outros lugares. Aqui, igual no Brasil, tem perseguições sociais todos os dias. Ridicularização, cancelamento, exclusão. O mundo não gosta de quem anda com Cristo. E essa é a única e pura verdade. O mundo nunca gostou e nunca vai gostar. Mas você precisa ter atenção. Porque isso não é um sinal que Deus deixou você, que Deus te largou, mas muitas vezes é um sinal de que você está andando com Jesus. E você nem precisa ser agressivo. Só de você viver na luz, a luz que está em você já vai incomodar o mundo. E é por isso que Jesus, ele avisou: no mundo vocês terão aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então tá, perseguição, ela é real, ela existe, ela está aqui e ela sempre existiu. Mas por que será que Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que passam por perseguição? Por que Jesus diz que felizes são aqueles que são os perseguidos? E para responder essa pergunta, a gente precisa ver aqui o nosso texto de referência da lição de hoje, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 e 9, que diz assim: em tudo são atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. Essa aqui, meu irmão e minha irmã, a gente precisa entender, porque essa daqui é a realidade do cristão perseguido. Nós somos atribulados, mas não somos derrotados, pressionados, mas não esmagados, perseguidos, mas não abandonados. Sabe por quê? Porque Deus, ele está com você. A perseguição, ela não te separa de Deus. Muito pelo contrário, meu irmão, ela te aproxima cada vez mais de Deus. E olha só a promessa que Jesus faz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10. Ele diz que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus.
Você consegue perceber aqui? É a mesma promessa da primeira bem-aventurança que nós fizemos algumas lições para trás, lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 3. As bem-aventuranças, elas começam e terminam com a mesma promessa. Qual que é essa promessa, Renato? É a promessa do reino. Sabe por quê? Porque perseguição, ela não tira você do reino, pelo contrário, ela confirma. A perseguição confirma que você pertence ao reino de Deus. E Paulo, ele completa isso muito bem lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, que diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você consegue entender isso? Sofrer com Cristo é igual ao quê? É a você ser glorificado com Cristo. Só que nós precisamos entender aqui que Jesus, ele não está romantizando essa ideia do sofrimento. Ele não quer que você seja um masoquista espiritual. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que se você sofrer por causa dele, o sofrimento que você está passando tem um sentido. E esse sentido vai trazer uma recompensa. Porque esse sofrimento não tem um fim nele mesmo. Não é o final da sua história. A alegria do perseguido não é porque ele gosta de sentir dor, porque ele é masoquista, mas na verdade é porque ele tem esperança que aquele sofrimento um dia vai acabar. Ele sabe que esse sofrimento ele faz sentido porque ele não está sofrendo por nada no vazio, ele está sofrendo por Cristo. E em terceiro, ele sabe que traz comunhão. Jesus, ele experimentou o mesmo sofrimento e Jesus nunca te prometeu deixar sozinho. Deixa eu te contar uma história aqui rapidinho nesse tempo que nós temos. Eu não sei se você se lembra de Atos no capítulo 7. Estevão, ele estava lá sendo apedrejado, ele estava prestes a morrer por causa de Jesus. E no meio das pedradas ele olha para o céu e ele vê Jesus em pé à direita de Deus. E ele ali mesmo morrendo, ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Estevão, ele não estava gostando de estar apanhando ali, de ser apedrejado, mas ele tinha uma alegria, porque ele sabia, Jesus estava com ele, e logo mais, já em alguns minutos, ele estaria na glória com ele. E essa é a verdadeira alegria do perseguido. A resposta cristã não é você revidar, não é você fazer a pessoa pagar mais caro, mas na verdade é você abençoar. Romanos no capítulo 12, no versículo 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. E no versículo 20 continua dizendo assim: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. E isso é contracultural completamente. Porque o mundo diz: se te bater, bate de volta. E Jesus diz: se te perseguirem, abençoe. Jesus diz: se te maltratarem, orem por eles que estão te maltratando. E isso não é uma fraqueza, meu irmão. Isso é ser forte no reino de Deus. A igreja está sendo perseguida ao redor do mundo inteiro. No Oriente Médio, na África, na Ásia, todo mundo sabe disso na prática. Tem gente que está sendo presa, tem gente que está sendo espancada, morta por causa de Jesus. E mesmo passando por tudo isso, essas pessoas, elas não revidam. Na verdade, elas oram pelas pessoas que estão perseguindo. Elas abençoam, elas continuam sendo testemunhas de Cristo. Sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus. Isso não é força humana, não é porque eles são valentes. E se eles conseguem fazer isso no meio de uma perseguição que é a mais brutal, talvez a mais brutal, a perseguição física, eu tenho certeza que eu e você, a gente consegue manter a nossa fé em Cristo no meio da perseguição social que a gente passa nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a perseguição por causa da justiça não é um sinal que nós fomos abandonados ao Deus dará. Significa que nós pertencemos a Cristo. E sabe qual que é a promessa? A promessa é o reino dos céus, para agora, para já e permanente para o nosso futuro. Porque o que a gente sabe? Perseguição por causa da justiça não é você sofrer porque você não tem sabedoria, porque você é grosseiro, porque você é imprudente. Na verdade, é você sofrer porque você vive a justiça de Cristo. Você obedece, você tem fidelidade, você dá testemunho. Em segundo lugar, perseguição sempre existiu. Nunca houve um período na história desse planeta sem perseguição aos discípulos de Cristo. Então, desde o primeiro século até os dias de hoje, o mundo inteiro nunca gostou de luz, não é a partir de hoje que eles vão começar a gostar. E se você está na luz, você está em Jesus, então você incomoda. E esse incômodo não é porque você é chato, mas na verdade é porque a luz expõe. E se perseguiram o próprio Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, com certeza vão perseguir você também. Em terceiro lugar, a alegria do perseguido não é porque ele gosta do sofrimento. Na verdade é porque ele tem esperança, sentido e comunhão com Cristo. E qual que é a promessa, Renato? Me fala da promessa. A promessa é o reino dos céus. E qual que deve ser a resposta de um verdadeiro cristão? A resposta do cristão deve ser abençoar aquele que persegue.
A resposta é você ser completamente contra a cultura. Sabe por quê? Porque perseguição não é um sinal que Deus te largou, que Deus te abandonou. Na verdade, é um sinal de que você pertence, que você está andando com Jesus Cristo. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender o significado da perseguição por causa da justiça, então eu quero pedir para que você deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo. Já me deixa um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo e como que você vê a perseguição acontecendo no dia de hoje. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Se Deus quiser, nós nos vemos no próximo. Até lá!